em abril de 1980, eu um pouco já esperava a prisão, porque desde novembro de 79 a abril de 80, eu passei todos esses meses sendo seguido pela Polícia Federal aonde quer que eu fosse, em qualquer parte do território nacional. O alto comando militar é responsável pela tortura. É preciso que o país inteiro se convença disso. Não foram alguns tenentes, alguns capitães, bandidos, tarados, que resolveram torturar as pessoas. Não. A tortura no Brasil era uma coisa institucional do regime. Eu fui preso numa câmara com ar refrigerado, que eles levavam o grau, que eu ficava tremendo de frio, né? com um espelho cego que me impedia de ver o que estava lá fora quando eu estava sendo visto pelos caras, com aparelhagem de som para me torturar, até me azucrinar com barulho. Então uma coisa construída dentro de um quartel. No quartel você não muda um retrato de lugar sem ordem do comandante. Você não pode construir uma coisa dessa sem que o ministro da guerra saiba, sem que tenha lá dinheiro para fazer isso. Nós fizemos isso com um preço muito reduzido de vidas. Repressão em todo o país. Anos de escuridão, aquelas barbaridades todas. Foi morto na tortura, eu fui condenado e eu fui preso por protestar. Fui preso, em minha casa, né? Eu fui preso. Não, eu era espancado, como um animal cheio de sangue. Perdido a mão. Eu estava tremendo de frio. Uma cela escura, desmaiava de dor, tortura da água, fios elétricos no tímpano. Torturar, até me azucrinar. Os primeiros anos da República foram de uma ditadura militar. Primeiro com o Deodoro da Fonseca, depois com o Floriano Peixoto. Foi uma luta muito intensa entre facções políticas que queriam assenhorar-se do poder. A luta pelo poder é uma constante da história. Esse começo foi uma espécie de pecado original, né? O autoritarismo profundamente entranhado no regime político brasileiro, na cabeça daqueles que entravam na política para assumir postos, etc., a influência do positivismo muito forte e marcando desde já a forte presença dos militares na vida política. O Arthur Bernardes, quando assumiu, que acabou governando 4 anos de estado de sítio, ele passou a ter conflitos nítidos com a juventude militar, com os oficiais mais modernos, onde surgem os tenentes, e daí a questão do tenentismo, que aí sim já tinha uma aspiração maior. Eu acredito que em 32 eles mantiveram a unidade do governo que tinha iniciado a Revolução em 30. Depois houve 34, a Constituinte de 34, e adiante vem o movimento intentona comunista, que eu presumo que o 37 tenha sido consequência desse movimento 36. A relação entre Getúlio e os militares sempre foi uma relação muito, vamos dizer assim, forte. Você não faz a Revolução de 30 sem um comando militar. O comando militar foi o de Góes Monteiro. Góes Monteiro acompanha Getúlio durante todo o período de 30 a 45, Estado Novo inclusive, Dutra inclusive, num momento em que você tem uma composição forte do Estado Nacional com os militares. Certamente que em 45 fica nítida que os militares estão contra Getúlio, quando voltam da sede eles tiram o apoio de Getúlio, a Getúlio, então na verdade Getúlio perde a composição com os militares naquele momento, e em 50 ele volta com outro tipo de composição militar. Em 54, não há dúvida nenhuma que houve uma nova aliança militar com a UDN, que acaba na morte de Getúlio, no suicídio de Getúlio. E quando os militares discordam, Getúlio cai. De certo modo, nós podemos dizer que o suicídio de Getúlio, em agosto de 54, adiou em 10 anos o golpe de 64. Porque as forças políticas que se dividiam
em relação ao getulismo eram as mesmas de 64. Os grupos militares eram os mesmos. Sobre os militares, gente difícil esses militares, quando desconfiam que a força vale mais que a disciplina. Mas é sempre bom lembrar que mesmo os governos civis sempre tiveram uma deferência especial em relação aos militares. E eu vou lembrar um caso de um presidente civil que foi eleito com grande apoio popular, como foi o caso de Jânio Quadros, que renunciou 7 meses depois, e que tinha uma relação muito especial com os militares. Eu costumo dizer que a vassoura do Jânio abriu caminho para a espada. Porque certamente foi essa fortaleza dos militares nesse breve período do Jânio que deram uma força para enfrentar o governo de João Goulart e depois para o golpe de 64. Eu acho que os militares aprenderam isso. Com a mudança da sociedade, eles participam dessa mudança. Eles aprenderam que não adianta, que não é assim. Então hoje a formação é mais profissional, esse ímpeto de que são salvadores da pátria desapareceu. A censura nunca foi decretada no Brasil, ela nunca foi decretada. Foi uma coisa que eu diria cínica, historicamente cínica. Para que não ficasse registro de que houve censura, houve uma verificação, um decreto de verificação de livros e revistas sobre aspectos morais, que era para defender os costumes. A censura começou pelo telefone. Vozes misteriosas diziam não publique isso, não publique aquilo. Depois passou a ser praticada pelo telex. Engraçado que muitas vezes eu soube de fatos que estavam acontecendo no país, mas que as redações ignoraram e que os nossos prezados censores nos comunicavam. Não falar na guerrilha do Araguaia. Aí eu soube, por exemplo, que havia uma guerrilha do Araguaia. Eu me lembro que houve um momento em que eu recebi um telefonema do chefe da Casa Civil, que me disse, olha, se você continuar assim, eu vou fechar o seu jornal. Isso nos levou a moderar, nos obrigou, dizendo melhor, a moderar a oposição ao governo.